Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio Baldatti, esse é o canal Física na Bagagem. A gente assistiu a primeira parte da aula de condução de calor. Se você não assistiu, vá no vídeo e assista. É uma aula segmentada em várias partes. Aquela primeira parte, apesar de eu ter falado que era resolução de exercícios, eu precisava falar um pouquinho do conteúdo. Eu ainda vou terminar de falar mais um detalhezinho do conteúdo e aí a gente vai para a resolução propriamente dita, beleza? Então, bora lá. Bom, como vocês estão vendo, essa aula ela é continuação de uma parte que eu já comentei com vocês, que vão lá, a gente pega desde aquelas características da condução, de molécula para molécula, ela ocorre em geral nos sólidos, ela necessita de um meio material, ela não ocorre no vácuo e ela obedece à lei de Fourier. Fiz uma conversãozinha de unidades no primeiro vídeo, você vai lá e assista, é conversão básica de unidades, tá, gente? E aí apresentei a formulinha que vai dizer daquela ideia de fluxo, como a gente comentou, onde esse K é a condutibilidade térmica, que é uma característica do material, o A é a área, a variação de temperatura é sempre em módulo, então sempre a maior menos a menor, esse número nunca vai ser negativo, e embaixo, se for E, é espessura, a gente está falando de uma parede. Se for L, é o comprimento, a gente está falando de uma barra. Beleza, mais uma última característica que eu coloquei esse desenho aqui para aproveitar e mostrar um gráfico de temperaturas que ele é importante para nós. Ele é mais ou menos assim. Eu vou marcar a outra parede, colocar os eixos do gráfico, unidades de medida e o que o gráfico representa de comprimento da barra, que é o L, ou a espessura da parede, nesse caso, pode ser em metro, centímetro, eu vou deixar no sistema internacional. E temperatura, graus Celsius. O que a gente sabe é que esse gráfico, a temperatura varia linearmente com o comprimento. Então, ele fica algo parecido com isso. E aí, a gente tem temperatura de 100 graus Celsius, e aqui é zero, representando o outro lado da parede. Então, seria algo parecido com isso. O ambiente quente está uma temperatura, que é a temperatura, apenas a título de exemplo aqui, é a temperatura do ambiente quente. Aqui é a temperatura do ambiente frio, para o nosso exemplo, 0 graus Celsius. E se a gente pega, por exemplo, pegar esse meinho aqui, e aí eu peguei o meio da espessura na parede, como isso é linear, para metade da espessura, eu vou ter metade da temperatura. Então, a temperatura aqui seria 50. Isso vale para metade da metade. Se eu estivesse falando aqui, eu teria 25. Se eu estivesse falando dessa outra metade, então para esse comprimento eu teria 75. É isso que marca o gráfico aqui, ó, da parede. A gente consegue até perceber, azul escuro fica melhor, né? Essa linha que faz isso aqui, ó, quer dizer essa variação da temperatura com a espessura. Tá bom, gente? Só para lembrar então, a ideia de fluxo, sempre com quem está passando, que é a energia térmica em trânsito, é o calor pelo tempo. Lembrando também que o fluxo ele pode ser dado pela lei de Fourier. K, o módulo da variação de temperatura, ou dividido pela espessura, ou dividido pelo comprimento, caso seja uma barra. Vou deixar aqui separadinho a lei de Fourier. E nada me impede de, eventualmente, juntar essas duas ideias para que a gente fique assim: a quantidade de calor sobre tempo é o fluxo, mais Ka, módulo da variação de temperatura dividido pela espessura também é o fluxo. Então, posso igualar essas duas, né, uma relaçãozinha derivada dessas ideias e que vai ser importante para nós. Tá bom, gente? Vamos lá nos exercícios agora? Agora sim, a gente vai para os exercícios. Tá aí esse primeiro. Vou até tirar meu rosto aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Vamos lá nesse exercício. Vou aumentar ele para dar para a gente perceber uma coisa. Essa tabela que está aqui, que
que é uma tabela da condutibilidade térmica dos materiais. Essa tabela a gente vai usar para alguns exercícios, tá bom? Então, para esse primeiro exercício, vamos ver o que ele está falando aí. Acompanhem comigo na leitura. Ele diz assim, né? Uma parede irregular é mantida a 100 graus Celsius, enquanto outra próxima é mantida a 0 graus Celsius. Então, esse lado de cá está a 100 graus Celsius, esse lado de cá está a 0 graus Celsius. Naturalmente, eu vou ter um fluxo de calor da região quente para a região fria na barra de cobre e vou ter a mesma coisa aqui embaixo na barra de aço. Como são materiais diferentes, são coeficientes de condutibilidade diferentes, então vou ter que ver na tabela. Por exemplo, do aço aqui embaixo já estou vendo que é um 50,2 unidades de medida do sistema internacional, estou vendo watt, metro e Kelvin, beleza? Conectando-se as duas paredes por uma barra A de cobre com comprimento 20 centímetros e seção transversal quadrada com 2 centímetros de largura. Não estou entendendo essa barra assim, porque esse pedaço aqui, que é a secção transversal, onde a gente vai tirar a nossa área, é um quadrado de lado 2 centímetros. Ele segue dizendo que, em seguida, outra barra B, com seção transversal idêntica, vai valer a mesma coisa para essa barra de aço, só que ela tem o comprimento 10 centímetros e também foi conectada entre as duas paredes, conforme a figura. Aí vem as perguntas. Desconsidere as perdas radiais no fluxo de calor nas barras. Ele está querendo dizer que o calor ele só passa assim, ó, ele só atravessa a seção transversal. Ele não é radial, ele não, se eu estivesse falando daqui, dessa visão, ele não vai fazendo assim, ó, ele não vai transmitir nessas direções radiais, ele vai só entrar desse lado e sair por esse. É isso que ele está me dizendo quando ele pede para desconsiderar perdas radiais. Aí vem a pergunta, qual o fluxo de calor por condução entre as duas paredes? E use os valores da tabela. Ele pede o fluxo total, tá, pessoal? Então, bem tranquilinho, eu vou aplicar a lei de Fourier para a barra de cobre, vou aplicar a lei de Fourier para a barra de aço, e aí vou somar os dois no final. Bora lá? Então vai ficar assim, para o cobre, a gente tem que o fluxo é igual pela lei de Fourier, K, a módulo da variação de temperatura, dividido. Agora aquela história, como eu estou falando de comprimento de barras, é legal a gente escrever comprimento, L, portanto. Então, eu vou deixar aqui a lei de Fourier em destaque. E aí vai ficar assim. Então, vou dizer que o cobre é a barra 1, esse vai ser o meu fluxo 1. Então, aqui eu vou ter o fluxo pela barra de cobre é o K. Preciso buscar o K do cobre, vou buscar nessa tabelinha. Estou vendo aqui, ó, 385. Cuidado com a unidade. Watt é do sistema internacional, metro também, Kelvin também. Então, ele está me dizendo assim, ó, vamos às unidades do sistema internacional. Vamos pegar, então, esse valor, que era 385, multiplicar pela área. A gente pode ser mais esperto, turma, e pegar essa área do cobre aqui com aquele truquezinho lá de converter as unidades de medida apenas acrescentando 10 a menos 2. No lugar de centímetros, acrescenta 10 a menos 2 metros. Vou fazer a mesma coisa aqui, 2 centímetros, 2, 10 a menos 2 metros, e aí eu calculo essa área. Se você fizer a área, que é base vezes altura, no caso do quadrado é lado ao quadrado, a gente vai fazer 2, 10 a menos 2 metros ao quadrado. Fazendo bem devagar mesmo para todo mundo entender, tá bom? 2 ao quadrado é 4, 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4, metros quadrados. Então, tá aqui, ó, a área de secção transversal. Ele já me disse que a área das duas barras é igual. Já posso substituir isso aqui nessa primeira parte. Então, vai ficar 4, 10 elevado a menos 4. A variação de temperatura, a gente viu que era 100 de um lado, 100 de um lado, 0 do outro. Então, a variação de temperatura fica 100. E o 100 eu prefiro escrever 10 ao quadrado. Tudo isso dividido pelo comprimento da barra de cobre, 20 centímetros. Tomar um cuidado aqui, quando esse é o comprimento da barra que eu estou chamando de 20 centímetros, vamos lembrar que 20 centímetros é 0,2
metros. 0,2 metros. Eu vou escrever aqui 2, 10 a menos 1. Para quem quer o truquezinho, vamos voltar lá. O truquezinho é no lugar de centímetro, você escreve 10 a menos 2 metros. Se você fizer 20, 10 a menos 2, vai aparecer o 0,2, que eu preferi ainda escrever assim, 2, 10 a menos 1 metros. Então, estou fazendo as conversões devagar, daqui a pouco a gente acelera nas resoluções, mas vocês têm que acompanhar o passo a passo, certo? Bom, aqui eu consigo dividir esse 4 com 2, sobrou um 2 em cima, então por enquanto a gente tem 385 multiplicado por 2. Vou fazer essa potência de 10 aqui, 10 a menos 4 com 10 ao quadrado vai dar 10 a menos 2. Sobrou aqui embaixo um 10 a menos 1. Se a gente simplificar isso daqui, vai sobrar um 10 a menos 1. Então, essa continha, por enquanto, está dando 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 8, 16 e 1, 17, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. É isso? Por enquanto está dando 770, 10 elevado a menos 1. Então, o fluxo através da primeira barra, 1 é igual a 77. Aí você pode escrever joule por segundo, mas como ele usou watt, eu vou deixar assim. Então, esse é o fluxo através da barrinha de cobre. Vou fazer a mesmíssima coisa para a barrinha de aço. Aí, mais uma vez, o fluxo da barra 2. É o K do aço agora, a área, módulo da variação de temperatura, dividido pelo comprimento da barra de aço. Sempre é legal você destacar a formulinha, se estiver fazendo uma questão discursiva. O fluxo pela barra de aço vai ser o K. O K a gente vai achar naquela tabelinha lá. Ó, o aço está aqui, ó, 50,2. 50,2. Então, a gente volta aqui, que aqui é o K2 do aço, comprimento da barra 2. Poderia ter feito a mesma coisa para o cobre, o K1 e o L1 se referindo ao cobre. Agora sim, conseguimos substituir. O K a gente acabou de ver, é 50,2. Vamos substituir esse valor aqui, 50,2. A área a gente já fez a conta, eram 4, 10 elevado a menos 4. As temperaturas de um lado e de outro não foram alteradas. Apenas o comprimento. O comprimento da barra 2 é de 10 centímetros. Então, o comprimento da barra 2, 10 centímetros. 10 centímetros a gente sabe que é 0,1 metro. Eu vou preferir escrever 10 elevado a menos 1. Vamos se acostumar, tá, gente? De escrever na potência de 10 facilita muito as contas. 10 elevado a menos 1. Então, o fluxo através da barra 2, 50,2 vezes 4, essa continha vai dar 200,8. E aí vamos para as potências de 10. Em cima, está dando um 10 a menos 2, certo? Dividido pelo 10 a menos 1. Então, é só cancelar um 10 a menos 1 daqui, com um de cima vai sobrar um 10 a menos 1 em cima. Sobrando um 10 a menos 1, essa conta ficou 200,8 vezes 10 elevado a menos 1. Finalmente, o meu fluxo 2 vai ser 20,8 joules por segundo, mas como o enunciado usou watt, eu vou manter o watt aqui também, tá bom? Aí chegou a hora da gente matar o exercício, porque ele me pediu o fluxo total. E o fluxo total vai ser a somatória dos fluxos. Então, para fazer o fluxo total, eu vou dizer o seguinte. Mais uma vez, reforço o fluxo total. Vou dizer que é a soma dos fluxos. O fluxo total é o fluxo através da barra 1, que a gente calculou, deu 77. Vou colocar uma casa após a vírgula, só porque o outro fluxo através do aço, que é o fluxo 2, deu 20,8, é legal ajustar as casas após a vírgula. E aí a gente faz essa soma. 20,8 mais 77, a gente finaliza com o 97,8 watt. Esse é o fluxo total. Pronto, gente. Então tá aí, primeiro exemplinho nosso. Vou deixar ele aqui para você ver ele inteiro, ó, caso você queira tirar um printzinho da tela. Olha lá que legal. Vamos pro próximo já, sem enrolação? Então vamos deixar ele aqui.
Considere todos os componentes do exercício anterior, mas agora com as barras associadas em série. Então agora eu tenho primeiro a barra de aço, depois eu tenho a barra de cobre. E aí ele vai dizer que a barra de aço está em contato com a parede mais quente, o aço está nos 100 graus Celsius. A barra de cobre está em contato com a parede mais fria, conforme a figura. Ele vai pedir a temperatura na junção das duas barras. Exercício clássico. Como é que a gente vai fazer esse tipo de exercício? Vou dizer que aqui, na junção das barras, ele já me deu a dica. A temperatura é T. Acontece o seguinte, turma, a ideia é que o fluxo de calor, ele vai sempre da região quente para a região mais fria. Mas todo fluxo que passar por aqui vai passar pela junção e vai passar por aqui. Poderia até fazer uma analogia, se isso aqui fosse um cano de água de dois materiais, um material, um cano, outro material, outro cano. Mas vamos lembrar que eles têm áreas de secção transversal iguais, tanto aço quanto cobre. Então, o que vai acontecer? Pensando em cano, encanamento de água, se isso daqui fosse um cano esquisito, assim, e aí por aqui saem 2 litros, é porque por aqui entraram 2 litros, é porque pela junção passaram 2 litros. Essa é a ideia. Moral da história, eu vou dizer que o fluxo através da barra de aço é igual ao fluxo através da barra de cobre. Tudo bem? Essa é a nossa estratégia de resolução. Eu usei ali em cima o aço azul, então eu vou dizer que o fluxo através da barra de aço, o fluxo 2, que era K do aço 2, vezes a área que é a mesma, variação de temperatura em módulo pela barra 2. Tudo isso dividido pelo comprimento L2. Estou mantendo 2, porque a gente chamou em cima o aço de 2, tá bom? Então, aqui seria o comprimento da barra 2. Beleza, vou deixar assim por enquanto. Já vamos melhorar uma coisa. Eu já sei que este K, a variação de temperatura é sempre temperatura maior menos a menor. Eu já sei que a temperatura T ela é menor do que 100 graus, porque o fluxo está nesse sentido. Então, vamos fazer isso. Eu vou pegar aqui temperatura maior, que é 100, menos a temperatura T, que é a temperatura da junção. E vou dividir isso aqui pelo comprimento da barra 2, que já eu vou substituir. E vou fazer a mesma coisa, vou igualar isso ao fluxo da barra 1. A barra 1, no nosso desenho anterior, era a barra de cobre. Então, isso daqui é o comprimento L1. Beleza, então, só para deixar a resolução pela ordem, o fluxo da barra 2 vai ser igual ao fluxo da barra 1, que pela lei de Fourier também é K, só que K1, a área eu estou deixando igual porque é a mesma, módulo da variação de temperatura, no caso da barra de cobre, que a gente chamou de barra 1, tudo isso dividido pelo comprimento da barra 1. Vou fazer o mesmo truquezinho, e aí, no lugar da variação de temperatura em módulo, temperatura maior, mas vamos lembrar que como o fluxo está nesse sentido, agora a temperatura T é maior do que zero, então vai ficar T menos zero. A T menos zero é o próprio T, né, pessoal? Então, aqui vai sobrar um T, beleza, dividido por L1. Vou deixar assim, então, começamos desse argumento, que o fluxo era igual, tá aí o nosso argumento, aí a gente fez a nossa construção algébrica e chegamos aqui. Beleza, como é que a gente continua agora? Vamos lembrar que as áreas são as mesmas. Cancela, facilita a nossa vida. Vou substituir os Ks. Para quem não lembra, vamos pegar lá na tabelinha. K2 era o K do aço. Aço para nós era o 2. K2, 50,2. Vamos lá embaixo. 50,2. 50,2 e multiplica 100 menos E. Beleza. O comprimento da barra 2. Vamos na figura. O comprimento da barra 2, 10 centímetros. Aqui tem um truque legal de você reparar, que é assim, ó. Você poderia colocar 0,1, mas aqui nada me impede de colocar os próprios 10 centímetros. E para quem está com dúvida, eu também sugiro colocar a unidade no meio da conta. E do outro lado, vocês já vão entender, ó, vai ficar assim. Vamos pegar o K do cobre. O K do cobre na tabelinha, aqui o cobre, que é o nosso elemento 1. Aqui está o K1, ó, 385. Vamos levar lá para baixo. 385,
que multiplica T, dividido pelo comprimento da barra 1, e o comprimento da barra 1 era 20 centímetros. Estou com dúvida na unidade? Leva a unidade para o meio da conta. Quando a gente faz isso, a gente percebe que eu nem precisava escrever 0,1 aqui e 0,2 aqui, porque as unidades já se cancelam mutuamente. Então, isso é um bom truquezinho também. Aí virou continha, né, gente? Ainda posso cancelar esse zero daqui com esse zero de cá e vou fazer a conta. Essa conta vai ficar assim, passa esse 2 multiplicando o 50,2. Se a gente fizer isso, isso vai dar 100,4, que multiplica 100 menos t. Isso é igual a 385t. Vou fazer a distributiva agora. 100,4 vezes 100, essa vírgula vai 2 casas para a direita, né? Vira 10.040. Menos. Então, fiz esse vezes esse. 100,4t é igual a 385t. E aí vai ficar assim. Passa esse cara para lá, ele vai passar somando. Então, a gente vai ter 385 mais 100,04t, né? Faltou um t aqui. Beleza, isso aqui é igual ao que sobrou do outro lado, 10.040. Então, essa continha, ela vai ficar assim, ó. 385 mais 100,4 vai dar 485,4t igual a 10.040. E, finalmente, a temperatura da junção, 10.040, tudo isso dividido por 485,4. Se a gente fizer essa continha vai me dar essa continha quebrada, viu, pessoal? Ela dá 20,68, blá, blá, blá. Como eu quero o arredondamento nessa casa, eu olho para essa daqui. É maior que 5? É, então essa casa do arredondamento vai para cima, então ela vira 7. Quer dizer que a nossa resposta final, a temperatura da junção é 20,7 graus Celsius. Não podemos esquecer da unidade de medida, tá bom? Mais um exemplinho para nós. Você pode até dar uma floreada na resposta para o seu professor ficar contente e escrever temperatura da junção. Aí, beleza, gente? Olha a cara aí da resolução. Ela ficou bonitinha, né? Já vamos para o próximo, que está aqui do lado. Vou colocar uma linha separando essas duas resoluções. Vou fazer esse da FAMERP aqui, ó. Vamos ver como é que a gente encara esse. Esse da FAMERP diz o seguinte: na internet encontra-se a informação que para gelar 20 garrafas de refrigerante são necessários 10 kg de gelo. Considere as temperaturas iniciais do gelo e das garrafas sejam respectivamente. Então, o gelo estava em fusão, 0 graus Celsius, e as garrafas, as 20 garrafas estavam a 25 graus Celsius. E que todo o gelo se funda, ou seja, todo o gelo derreta e que a temperatura final seja de 0 graus Celsius. Sabendo que todo o calor cedido pelo gelo foi absorvido pelas garrafas e que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, a capacidade térmica de cada garrafa de refrigerante vale quanto? Para entender esse exercício direitinho, é legal a gente resolver esse exercício via gráfico. Como é que fica esse exercício via gráfico? Vou deixar ele aqui para você entender. Vou deixar bem aumentado aqui. Então, vou fazer os eixos do meu gráfico. Vou pôr um eixo para cima, vou pôr um eixo para lá. Aqui eu tenho o módulo da quantidade de calor em calorias. Estou colocando em módulo porque a gente sabe que se o corpo ganha calor, a quantidade de calor é positiva. Se ele perde calor, a quantidade de calor é negativa. Para não ter problema, eu vou deixar assim. Então, eu vou colocar temperatura em função da quantidade de calor, ou recebida ou perdida. E aí, o que a gente sabe? Vamos pensar nas garrafas PET, que eu vou fazer de vermelho. Ele falou que elas começaram a 25 e que a temperatura de equilíbrio foi 0. Então, elas começaram em 25 graus Celsius e terminaram em 0. Garrafas. Vai ser meu 1 aqui, para efeito de simplificação. E o gelo?
O gelo começou a 0 e terminou a 0. Então, o gelo está aqui, ó. O gelo está em cima do eixo horizontal. Esse cara aqui é o gelo em fusão, que eu vou chamar de 2. Beleza. Aí, olha só. Eu sei que quem está absorvendo o calor é o gelo. Então, a quantidade de calor do gelo é positiva, porque gelo absorve o calor. Já as garrafas estão perdendo calor, a temperatura delas diminuiu, então a quantidade de calor delas é negativa. Mas tudo que o gelo absorveu, ele veio proveniente das garrafas. E aí a pergunta que ele faz é qual é a capacidade térmica, que é o Czão, pessoal, é diferente do Czinho, do calor específico sensível. É a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, ou Mczinho, se vocês preferirem. Vou deixar aqui, ó, só para a gente relembrar o que era a tal da capacidade térmica, que a gente está atrás no caso das garrafas, tá bom? Quando ele pergunta a capacidade térmica das garrafas, ele está me perguntando o Czão. Vou deixar assim. O que eu vou fazer? Vamos ver quanto é que o gelo absorve de calor? Calor absorvido pelo gelo. O calor absorvido pelo gelo, a gente vai usar a nossa relação matemática Q igual a ml, né? Que mel, que molinho, tanto faz. Esse calor latente é o calor latente de fusão. Então, isso aqui vai ser a quantidade de calor 2, porque eu chamei o gelo aí de 2, né? Esse Mzinho da fórmula é a massa de gelo que derreteu, e ele falou que derreteu todo o gelo. Foram 10 quilos de gelo derretidos. 10 quilos de gelo, eu tenho que tomar muito cuidado, porque aqui eu vou ter que escrever 10.000 gramas. Por que eu fiz isso? Porque o calor latente de fusão, olha lá, 80 calorias por grama, e eu não posso misturar as unidades de medida. Então, latente de fusão, 80 calorias por grama. Se colocar a unidade no meio da conta, vai dar certo, porque daí vocês eventualmente tiram aquelas dúvidas, né? Porque grama cancelou com grama, e eu acabei de perceber que a quantidade de calor absorvida pelo gelo vale esse 80 com 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. 800.000 calorias. Então, eu sei que nesse processo, o gelo absorveu 800.000 calorias. De onde vieram essas calorias? É aí que tá. Essas calorias são provenientes das garrafas. Vamos lembrar que ele falou que eram 20 garrafas. Então, agora, eu vou pegar o calor cedido pelas garrafas, pelas 20 garrafas, a minha parte 1 do gráfico, essa parte aqui, ó. Só que agora não é que molinho, não é o que molinho mais, né? Porque não tem mudança de estado, só tem a temperatura está caindo. Se a temperatura está caindo ou subindo, eu uso o que macete, né? Q é igual a mc delta da temperatura. Beleza, esse daqui vai ser a quantidade de calor Q1. Qual é a manha aqui, ó? A capacidade térmica, ela é mczinho. Se ela é mczinho, eu estou vendo um mczinho aqui, ó. Esse mczinho é o que eu vou chamar de Czão, das 20 garrafas, capacidade térmica. A variação de temperatura é 0 menos 25, temperatura final menos inicial. E aquela história que eu falei no começo, quando a gente tem uma queda de temperatura, o delta é negativo, vai ser menos 25. Essa quantidade de calor, vamos lembrar que eu estou falando ainda das 20 garrafas, mas essa quantidade de calor, ela foi para o gelo, então essa quantidade de calor é justamente esse Q2, que vai entrar aqui. Então, aqui vai entrar 800.000 calorias. E ficou desse jeito. Para a gente fazer essa conta ficar mais fácil, a gente precisa lembrar que as garrafas perderam calor. Então, aqui seria menos 800.000. Esse é um detalhe. Vamos lembrar aqui, ó, as garrafas têm o calor negativo, enquanto o gelo positivo. Tudo bem, turma, porque menos de um lado com menos do outro, isso aqui, se você fizer a multiplicação por menos 1, os dois lados ficam positivos. Esse não é o probleminha. Para a gente fazer essa divisão por 25, que eu estou vendo que ela vai aparecer, eu vou tirar 2 zeros aqui de cima e vou escrever apenas 100. Se eu tirei 2 zeros, aí eu fiquei com 8.000, né? 8.000 vezes 100 é a mesma coisa que os 800.000 de cima. Mas por que isso facilita a minha conta? Porque agora eu vou dividir
pelo 25. Pronto, e aí eu vou ter a capacidade térmica total. A capacidade térmica total é a capacidade térmica das 20 garrafas. Não posso esquecer desse detalhe. Fiz assim porque daí eu consigo fazer 100 dividido por 25, eu sei que vai sobrar um quarto. Então, por enquanto, essa continha, ela está dando que a capacidade térmica total é igual a 4 vezes 8.000. Eu até poderia já fazer 32.000, mas a gente sabe que essa é a capacidade térmica total. Então, eu não vou nem fazer esta conta aqui, ó. Eu vou deixar ela assim, porque eu não quero a capacidade térmica total, eu quero a capacidade térmica de cada garrafa. E eu sei que isso daqui vale para as 20 garrafas. Isso é a capacidade térmica total. Eu não quero a capacidade térmica total. E essa adaptação é que a capacidade térmica total é igual a o número de garrafas vezes a capacidade térmica de uma só. A capacidade térmica total foi 4 vezes 8.000, que a gente acabou de calcular. O número de garrafas são 20 garrafas. E aí eu tenho a capacidade térmica de cada unidade, de cada garrafa, sozinho. Percebi que eu vou fazer o seguinte, vai ficar 4 vezes 8.000, esse 20 passou dividindo, isso é a capacidade térmica de cada garrafa. Posso cortar um zero de baixo com um zero de cima, ainda posso cortar 800 por 2, 800 por 2 deu 400. E aí a gente finaliza mais um exercício. Esse exercício está me dizendo que a capacidade térmica de uma garrafa vale 1.600. Unidade da capacidade térmica, turma. Vamos lá? Ó, se a formulinha da capacidade térmica é quantidade de calor pela variação de temperatura, então quantidade de calor é calorias, variação de temperatura é graus Celsius. Bom, olha lá, 1.600 calorias por grau Celsius, alternativa D de dado. Calorias por grau Celsius, só para terminar bonitinho. Pronto, a gente fez capacidade térmica para cada garrafa. Tá aí mais um para nossa conta. Vou ajustar o tamanho aqui para dar para enxergar. Aí a resolução para quem quiser tirar um print. Aqui os dois exercícios da página. Vamos pro próximo, né, pessoal? Bora lá. Pronto, vamos ver esse aqui da AFA. Esse exercício diz o seguinte: uma porta retangular de vidro de 12 milímetros de espessura, 2 metros de altura e 1 metro de largura separa um ambiente onde a temperatura é mantida a 20 graus Celsius. Separa do meio externo, né? Cuja temperatura é menos 4 graus Celsius. Considerando que a perda de calor desse ambiente se dê apenas através da porta, a potência em watts de um aquecedor capaz de manter constante essa temperatura deve ser igual a quanto? A ideia aí é a seguinte: eu tenho um ambiente, uma sala, essa sala ela tem uma porta, essa porta tem as características que ele falou, acontece que essa sala está a 20 graus Celsius e a temperatura externa está a menos 4 graus Celsius. Então, a gente tem uma perda de calor através da porta. Só que ele quer manter constante. Aqui eu estou perdendo calor, o calor está saindo do ambiente. Então, teoricamente, esses 20 aqui estariam caindo por conta da perda de calor. O que eu quero fazer? Eu quero colocar um aquecedor. Eu vou colocar um aquecedor nessa sala, vou chamar o aquecedor de A. O que esse aquecedor tem que fazer? Esse aquecedor ele tem que fornecer exatamente a mesma quantidade de calor que a porta está perdendo, para que uma pessoa aqui se sinta à vontade a 20 graus Celsius. Tudo bem? Lembrando que potência é calor sobre tempo e que o próprio fluxo, a perda de calor do ambiente interno para o externo, também é a quantidade de calor pelo tempo, então vai coincidir. A potência do aquecedor é justamente o fluxo de calor através dessa porta. Para a gente estudar a porta em si, ele me deu as dimensões da porta. Ele me disse que essa porta era assim, as dimensões dessa porta aí, a altura da porta vale 2 metros, a altura, essa distância aqui, a altura da porta vale 2
metros. Ele me deu a largura da porta. Essa largura, ele me falou que vale 1 metro. E ele me deu a espessura da porta, que vale 12 milímetros. A espessura da porta, que vale 12 milímetros. Aqui já tem uma primeira armadilha, né, turma? Milímetros. Eu estou vendo que aqui está em metro. Estou vendo que aqui está em metro. Grau Celsius e grau Celsius, tudo bem, porque vamos lembrar que a variação de temperatura em grau Celsius é igual a uma variação da temperatura em Kelvin, então não tem problema. Mas ele está falando em watt aqui, né? Watt é o sistema internacional. Então já vou aproveitar. No caso de milímetros, para a gente passar para metros, é só a gente multiplicar por 10 a menos 3 metros. Já vou deixar isso assim. Também já sei a área da porta, porque a área é a área de um retângulo. Vai ser base 1 vezes altura 2, então a área, caso a gente precise, e vamos precisar, vale 2. O fluxo de calor através dessa porta, por aqui, ó. Então, o calor, ele vai do mais quente, 20 graus Celsius, para o mais frio, menos 4 graus Celsius. Onde eu vou ter uma variação de temperatura, lembrando que é sempre maior menos o menor, é 20 menos 4. Cuidado, hein, turma? Isso aqui vai dar 24 graus Celsius de variação. E aí eu posso escrever isso, então. Posso escrever que a potência do aquecedor, ela tem que ser justamente o fluxo através da porta. E esse fluxo é dado pela lei de Fourier, Ka, módulo da variação de temperatura. No caso de portas, é melhor a gente escrever E de espessura, né, pessoal? Então tá aqui, beleza. Vai ficar assim, ó, o K. Essa porta, ela é uma porta de vidro. Opa, vou ter que ir lá na minha tabelinha, em provas isso é fornecido, tá, pessoal? Ou é fornecida uma tabela no começo da prova. Mas ele tá me dizendo que o vidro aqui, ó, o vidro vale 0,8. Então, vamos levar esse valor para cá. O K do vidro vale 0,8 watt por metro Kelvin. Certo, então vamos deixar esse 0,8. Eu vou escrever 8 vezes 10 elevado a menos 1. A área a gente acabou de calcular, vale 2. A diferença entre a temperatura maior e menor, 24 graus Celsius. E a espessura a gente já converteu usando 12, 10 elevado a menos 3. Muito bom, porque esse 12 vai embora com 24, sobra em cima um 2. Então, em cima eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8 deu 32. Então, ficamos com 32. E em cima eu tenho um 10 a menos 1. Embaixo sobrou um 10 a menos 3. E aí a gente chegou para os finalmente de mais um exercício. Quer dizer, então, que a potência desse aquecedor deve valer 32. Esse 10 a menos 3 é divisão de potência de mesma base. Eu conservo a base, subtrai os expoentes. Cuidado, que aí é menos 1 menos 3. Cuidado com isso. Aqui eu tenho 10 elevado a menos 1 dividido por 10 a menos 3. Conserva a base, que é 10, e faz menos 1 menos 3. Menos com menos vai dar mais. Então, fica 10 a menos 1 mais 3, que é 10 a quadrado. 10 ao quadrado, pessoal. Cuidado com isso. 10 ao quadrado. E aí, a gente chegou finalmente à potência do aquecedor, que vai dar 3.200 em unidades do sistema internacional, que você sabe que é o watt, ou joule por segundo. Exercício legal. O fundamento dele é que tudo que o ambiente perde pelo fluxo de calor através da porta é o que o aquecedor deve fornecer para manter a temperatura interna constante. Então, aqui a gente vai de alternativa C, mais um belo exercício para a nossa continha, para o nosso estudo. Tudo bem, turma? Vamos lá, vamos embora mais um. Está aqui esse exercício do colchão térmico. Um fabricante de acessórios de montanhismo quer projetar um
um colchão de espuma apropriado para ser utilizado apenas por alpinistas em regiões frias. Considere que a taxa de transferência de calor ao solo por uma pessoa dormindo confortavelmente seja de 90 quilocalorias por hora. Então, aqui é um alpinista no gelo. Então, nós estamos numa temperatura maior, o gelo numa temperatura menor. Então, o fluxo vai se dar justamente do nosso corpo, do corpo do alpinista, para o solo, tendo que atravessar esse colchão aqui, e muito provavelmente ele vai dar as características. Vamos lá. Nessas condições, aí ele fala, né, que a transferência de calor é só entre a pessoa e o solo, pelo mecanismo de condução térmica através da espuma de colchão. Nestas condições, o gráfico que representa a taxa de transferência de calor em joules por segundo através da espuma em função de sua espessura em centímetros, está aqui, ó. Beleza. Considerando que uma caloria equivale a 4 joules, qual é a menor espessura desse colchão em centímetros para que a pessoa durma confortavelmente? Ok. Primeiro, vamos pegar essa informação que ele forneceu, que é a informação do fluxo. Por que eu sei que é fluxo? Ele está falando em 90 quilocalorias por hora. Essa informação é o fluxo. Por que eu sei que é o fluxo? Quilocaloria, turma, é a quantidade de calor. E hora é tempo. Então, assim, você já vê que essa informação só poderia ser o fluxo. Eu vou ter que passar para o sistema internacional. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer assim. Vou copiar esse 90. Este quilo aqui, a gente sabe que o quilo significa multiplique por 1000 quilogramas, 1000 gramas, quilômetros, 1000 metros e assim por diante. E a caloria, ele me deu a equivalência. Ele me disse que uma caloria vale 4 joules. É o que eu vou usar. A caloria vale 4 joules. Então, vamos colocar aqui, ó, 4. No lugar de caloria, eu coloquei esse 4 joules. Tudo isso dividido por 1 hora. E 1 hora tem 3.600 segundos, que eu vou escrever 36 vezes 10 ao quadrado segundos. Perfeito. Fazendo as continhas, a gente vai perceber o seguinte, que este fluxo vale. O 4 simplifica com 36, sobrou 1 em cima e um 9 embaixo. Por enquanto, temos 90, 10 ao cubo, dividido por 9, 10 ao quadrado. Beleza. 90 dividido por 9 deu 10. E 10 à terceira dividido por 10 ao quadrado, eu corto 10 ao quadrado com dois expoentes aqui do 10 ao cubo, vai sobrar um 10 em cima. Maravilha, turma. A gente acabou de perceber que o fluxo de calor através do colchão, que vai do corpo da pessoa para o solo, vale 100 watts. O que é o watt? Watt é o joule por segundo. Aí, uma vez... Então, o exercício ele até tinha cara de difícil, mas ele só assusta. Na verdade, ele é um exercício tranquilo, porque uma vez que eu descobri o fluxo em unidades do sistema internacional, aí eu vou para a tabela. E na tabela eu vou perceber o seguinte, vou achar os 100 joules. Aqui, ó, 100 joules por segundo. Vou pegar essa informação e vou projetar no gráfico. Vim no gráfico, agora eu vou rebater essa informação lá embaixo. E rebatendo essa informação lá embaixo, eu vou perceber que eu tenho alguma coisa entre o 1 e o 2 centímetros de espessura. Se você perceber, embaixo, cada quadradinho vai de 0,2 em 0,2. Aqui seria 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 e finalmente 2. E se você olhar com atenção, você vai perceber que está um tantinho à direita do 1,4. Esse tantinho à direita me dá a condição de assinalar que eu olhei na tabela, então a gente escreve, se fosse uma prova discursiva, eu olhei a tabela e da tabela percebi que para um fluxo de 100 joules por segundo, temos uma espessura de aproximadamente 1,5 centímetros. Então, o exercício parecia complicado, mas no final das contas foi tranquilo. Aí, a B de bola como nossa alternativa correta. Então, tá aí, turma. Tudo bem? Então, fiz aí uma leva de exercícios para vocês ficarem mais tranquilos com a prova. E é isso, pessoal. Depois vocês repassam aí, vão acelerando o vídeo ou colocando nas partes que vocês acham melhor. Deixa eu voltar aqui. Aí, voltei. Tudo bem, gente? Então, vale aí o joinha? Vale minha chuva de likes? Tá bom? Vamos estudar junto, pessoal. Dá trabalho, mas depois, quando a gente vai entendendo os processos, a coisa vai
vai saindo, vai ganhando corpo, tá bom? Não desiste não. Vamos lá no passo a passo, e eu sei que é demorado, que eu faço devagar, mas estou fazendo devagar porque eu sei que isso vai construir um fundamento muito importante para que no futuro dê tudo certo para nós. Beleza, gente? Eu encerro assim, então, com a chuva de likes para vocês, desejando que vocês tenham uma boa avaliação. Tá bom, pessoal? Valeu, até mais!